eu estava explicando a respeito das refeições obrigatórias para o Yom Tov, correto? Não foi isso que nós paramos? Foi ali nesse momento? Ok. Já falamos sobre isso. Duas refeições obrigatórias no Yom Tov, a obrigação de fazer o Kiddush da noite e do dia, tá? O Musaf, que é feito apenas no Shacharit do primeiro dia e do segundo dia. Fora isso, não se faz Musaf. O Halel, que se faz também apenas no Shacharit, no primeiro e segundo dia. E são essas duas observações mais relevantes que a gente tem que falar aqui agora. Vamos seguir. She'erianu. She'erianu é recitado no Kiddush porque é uma memória do momento festivo que nós estamos vivendo. Então, agradecemos a Deus por nós chegarmos até a essa data festiva. Lembrei aqui um outro detalhe que eu estava falando. Na Amidá, no acréscimo, o Musaf ele tem trecho respectivo de Shavuot. Não é para fazer os outros trechos que são de outras festas. Fazer apenas o que está relacionado a Shavuot, tá? Em muitas comunidades a gente tem o costume de comer laticínios, né? Laticínio do quê? Leites, derivados de leite, a gente vai explicar isso já já. E esse é um costume que a gente vai praticar aqui, tá? Pessoal que vai vir para a festividade, acredito que a Patrícia normalmente faz o contato com vocês. Tragam coisas que tem leite, tá? Coisas, pudins, bolos, doces, coisas assim como sobremesas, tá? Que salgadinhos também vão ter, caldos, coisas para a gente comer bastante leite para que a Torá seja como um leite para a gente, tá? Então isso aí é uma das coisas que deve ser lembradas. Alguns homens, e eu recomendo que todos os homens que puderem mergulhar no mikve, mesmo que seja na sua cidade, aí, numa cachoeira, eu sei que está frio, mas vale a pena todo esforço. Quem puder fazer um mikve, esse mikve deverá ser feito na quinta-feira, na parte da manhã, tá bom? Não na quarta, mas quinta-feira, na parte da manhã, porque também lembra o costume onde os homens estavam se preparando para receber a Torá em Shavuot. Então, todos os homens que puderem, as mulheres também, obviamente, né? Mas como é em lugar aberto, lembrando, parêntese para o merchandising aqui agora, vamos dar continuidade a projeto Nosso Mikve. Preciso que mais pessoas deem os seus nomes. Nós temos pouquíssimas pessoas. E olha, eu tenho até pessoas de fora da sinagoga que estão engajadas no projeto. Então, nós de dentro temos que estar também. Temos que lutar por isso, para essa construção. Então, convoco a vocês de novo, lembrando dessa questão, para a gente se programar para a construção do mikve, tá bom? Mais detalhes eu posso dar no privado para quem quiser. Em Shavuot, diferente dos outros dias e outras festividades, e até durante a semana, algumas pessoas adiantam o Arvit, tá? Isso é permitido, adiantar o Arvit durante a semana, como, por exemplo, deixar para fazer a sua minhá perto do anoitecer. Quando o sol já está baixando, está meio avermelhado, o céu amarelado com avermelhado, você pode fazer a minhá e, em seguida, fazer o Arvit. Só que, nesse caso, não se faz Tachanun porque já está próximo da noite. Então, a pessoa faz a minhá e o Arvit juntos, normalmente nos dias normais, e também em outras festividades. Em Shavuot, não pode fazer assim, porque Shavuot, de acordo com a Torá, a contagem tem que ser 7 semanas completas, tá? Sendo 7 semanas completas, tem que esperar anoitecer, para depois a gente passar do 49º dia, para aí entrarmos em Shavuot. No 50º dia não se faz contagem, obviamente, que são só 49 dias. Então, a pessoa tem que esperar anoitecer para fazer o Arvit. Por essa razão, nós vamos começar o Arvit aqui na sinagoga às 9 horas da noite. Vai ser 9 horas, vamos fazer o nosso Kiddush, a nossa refeiçãozinha bem caprichada, e depois vamos embalar da noite inteira até de manhã cedo, tá? Vai ser um embalo, nos embalos de quinta-feira à noite, até de manhã, até sexta-feira, tá? Então, pessoal, vamos fazer o Arvit juntos, tá? Em Shavuot, Arvit juntos, às 9 horas da noite. Tem um costume das pessoas colocarem nas suas casas folhas, flores. É muito bonito esse costume, porque também está relacionado à colheita. É uma colheita que era feita nessa época. Então, se você quiser decorar a sua casa com flores, vai ser ótimo. Fica muito bonito e é muito significativo para Shavuot. A gente vai explicar, Bezat Hashem, o sentido disso daqui a pouquinho. E a sinagoga também é enfeitada. Eu estou falando com as pessoas que organizam, porque é importante que seja enfeitada a sinagoga também.
e as casas que puderem, tá? É claro que se a pessoa esquecer de preparar e, por conseguinte, for enfeitar a sua casa no decorrer do Yom Tov, ela não pode fazer isso, tá? No Yom Tov. Mas pendurar no Yom Tov as folhas e ramos que já preparou de antemão, mas ela esqueceu, ela não pode já começar a fazer essa preparação. Mas se ela já fez ali seus ramos, já fez seus galinhos, ela pode pendurar no Yom Tov. Mas se ainda não preparou nada no Yom Tov, porque senão seria uma transgressão desse dia festivo. O costume, um dos principais, vamos dizer assim, em Shavuot, é, como eu disse, a pessoa passar a noite inteira acordada. Claro que isso vale apenas para o primeiro dia da festa, ou seja, de quinta para sexta-feira. No segundo dia, não se faz esse costume, tá? Só no primeiro. Porque até mesmo se esse ano fizéssemos, se existisse esse costume de 2 noites, ficaria difícil por causa do Shabat. Então, o costume é só na primeira noite, que nesse caso, e nesse ano, vai ser de quinta-feira para sexta-feira. Então, de sexta para sábado, todo mundo vai dormir normalmente. Todo mundo tranquilo para se preparar para o Shabat, tá? Existe um Tikkun especial recitado nessa noite. Tikkun Leil Shavuot. É o Tikkun da noite de Shavuot, onde recitamos vários trechos da Torá durante a noite inteira, onde a pessoa ficou acordada para receber a Torá. Isso retifica até aquela ocupação que foi feita por algumas pessoas de preparar o bezerro de ouro, se ocupando com outros assuntos, ao invés de estar se ocupando com as coisas da Torá. E tem a ver com a nossa Mishnah de hoje. Então, nós vamos, Bezat Hashem, conseguir concluir esse Tikkun durante toda a noite. Fala o grande Rabi Tzhak Luria, o Ari Kadosh, seu mérito nos proteja. Está escrito o seguinte: saiba que quem não dorme nem por um instante nessa noite, mas se dedica ao estudo da Torá, está garantido que passará um ano sem que nada de mal lhe aconteça. Então, a pessoa que mantém esse costume na noite de Shavuot vai estar protegido, tá bom? Obviamente, existem algumas exceções, que a Halahá, a lei judaica, fala pra gente o seguinte: se uma pessoa está rezando e ela vai ter que rezar na parte da manhã, ela pode dormir para que ela tenha forças para rezar no dia seguinte, tá? Se a pessoa deu estudos durante a noite, ela pode dormir para que ela, no dia seguinte, possa fazer a reza de Shacharit e a leitura do decálogo, que é feito no Shacharit do primeiro dia de Shavuot. Então, existem algumas exceções. Mas o Ari Kadosh dá uma dica importante, pode ser que alguém tenha força para isso, né? Normalmente, passo a noite acordado, então eu nem saio, tenho que ficar o dia inteiro, a noite inteira com todo mundo ali. Então, quem puder, a melhor coisa a se fazer é ficar a noite inteira acordado de Shavuot, que segundo Ari Kadosh, um grande tzadik, está garantido que não vai ter nenhum mal durante todo o ano, tá? O indivíduo que passar essa noite acordado deve cuidar de não pegar no sono na reza de Shacharit e na leitura da Torá. Confissão dos pecados, uma vez isso aconteceu comigo, tá bom? E principalmente na recitação do Mussar, porque aqui é a culminação da contagem do homem. Como está escrito, e contareis para vós, e então oferecereis uma nova oblação. Shalom, Rodrigo. Regras para quem vai ficar acordado a noite inteira, tá? Tem uma regrinha aqui que é importante, e eu gostaria que vocês soubessem, porque, como eu disse, alguns vão estar em casa e outros vão estar na sinagoga. Mas isso aqui vale para ambos, quem está na sinagoga e quem está em casa. Se a pessoa permaneceu a noite inteira acordado, ela deve fazer aquela lavagem das mãos, ritual que ela faz antes de acordar, antes do Shacharit, mas ela não recita a bênção de Netilat Yadayim e também não recita as 19 brachot, que são as bênçãos matinais. Isso porque ela não dormiu. Porém, ela deve ouvir por alguém que dormiu durante essa noite e ela deve pronunciar o amém para cumprir a obrigação dessa recitação do dia. Ela não faz porque não dormiu, mas ela precisa escutar de alguém que dormiu e responder amém na reza dessa pessoa, tá? Existe um costume askenazi, se chama Akdamut, é uma parte litúrgica feita durante a leitura da Torá. Só nós não vamos fazer, tá bom? Ele é composto de 90 estrofes aqui, e ele começa com as letras da Torá, com as 22 letras da Torá,
as primeiras 44 linhas dele começam com as 22 letras da Torá. É um poema que ele foi escrito em aramaico, as comunidades askenazim têm o costume de fazer, as comunidades sefaradim não fazem. Nós não vamos fazer Akdamut e nem as Harot, porque é um costume mais askenazim. E eu não consegui encontrar também um texto delas traduzido, nem que seja um pouquinho para o inglês, eu não consegui encontrar, tá? Mas também nós não faremos, é apenas a parte do costume askenazi. Porém, no costume sefaradim tem uma coisa muito, 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 muito bonita. É a leitura de uma ketubá que foi escrita por Rabi Israel Nahara, ou seja, é um contrato de casamento. Ketubá, para quem não sabe, é um contrato de casamento, tá? Que lá se coloca as obrigações do noivo para com a noiva, a responsabilidade do noivo para com a noiva, se coloca um valor caso haja quebra desse contrato. Então, em Shavuot, como foi o casamento do povo judeu com o Eterno, esse grande rabino, o Rabi Israel Nahara, ele fez uma ketubá, que é lida em Shavuot, uma declaração muito, muito bonita de amor do povo judeu para o Eterno. Eu estou traduzindo ela está em espanhol, tá? Eu consegui ela em espanhol, estou traduzindo. Bezat Hashem, vou conseguir até o dia de Shavuot essa tradução completa. Vou pedir para uma pessoa revisar, né, que seja bem conhecedora do espanhol também, para revisar e ficar tudo bonitinho. E nós fazemos essa leitura durante o Shavuot, tá bom? Leitura da Torá em Shavuot. Anotem isso para quem vai ficar em casa, de repente é importante para você, tá? Parashat lida é Parashat Itro, tá? Tá lá em Êxodo 19, 1, 20 a 26. Obviamente, o que tem na Parashat Itro? Nós sabemos que Itro foi até Moshe e teve o evento do recebimento da Torá justamente nessa porção. Então, essa é a porção que nós lemos em Shavuot. O Maftir, que é a última parte, tá? Ela é lida do trecho da Parashat Pinchas, tá lá em Números 28, 26, 31. A Haftará, livro dos profetas, é de Ezequiel, 1, 28 a 3, 12. Essa é a Haftará da porção. Fora de Israel, é celebrado 2 dias de Shavuot, assim como acontece lá em Pesach, tá? Que é celebrado mais um dia de Pesach, assim como acontece em Sukkot, que é celebrado mais um dia, colocando Shemini Atzeret e Simchat Torah em dias diferentes, tá? Em Israel, são comemorados apenas um dia, fora de Israel são 2 dias de Shavuot. A leitura para o segundo dia, nós vamos ler juntos aqui, mas obviamente, eu vou falar para vocês, é dentro da porção Re'e, tá? A Parashá é dentro do livro a Haftará é dentro do livro de Abacuque. Como vocês vão estar aqui presentes, Bezat Hashem, todos vão estar aqui, nós vamos ler esse trecho em Shabbat. Também é lido o livro de Ruth. Quem conhece quem é Ruth? Alguém tem uma filha chamada Ruth aqui na sinagoga? É você, Cássio? Sua filha? Não, né? Não. Ruben, lembrei. O Ruben tem uma filha que se chama Ruth, tá? É um nome muito bonito. Como essa festa, nós sabemos que ela marca a outorga da Torá. Quem foi Ruth? Ela foi uma mulher que nasceu num berço judaico, é verdade? Não. Claro que não. Ela foi uma mulher convertida. Veja como é tão importante, até mesmo dentro da referência da Torá, a importância de um convertido. Por quê? Leitura da Torá é lida onde? Parashat Itro. Itro foi um convertido ao judaísmo. Qual o livro que nós lemos também dentro de Shavuot? O livro de Ruth, uma mulher que foi extremamente justa e foi uma mulher convertida. Veja a importância que a Torá dá, tá bom? Ruth sofreu muito, nós sabemos um pouco da história dela, e alguns Ramim comentam o seguinte, que a Torá, para a pessoa adquirir realmente a porção dela, ela passa por um pouco de sofrimento, por algumas tristezas que são relacionadas a esse mundo, mas que vão trazer um grande regozijo a partir do momento que ela se conecta com as palavras da Torá. Tem alguns costumes que, por exemplo, aqui do Gaon de Vilna, que infelizmente, nós não temos um rolo do livro de Ruth, tá? Então, esse costume a gente não vai entrar com ele. Algumas comunidades têm o costume da pessoa fazer a leitura do livro de Ruth individual, tá? E é o que nós vamos adotar aqui, pode ser feito, pode fazer durante o dia, se a pessoa estiver muito cansada, tá?
pode fazer durante a tarde, pode ler individualmente. Existe a inspiração de pedir as pessoas para virem na comunidade na Minchá do primeiro dia de Shavuot. Por que eu não vou fazer isso? Porque vai ser preparação para o Shabat, vai ficar muito pesado para a maioria das pessoas. Então, cada um faz a Minchá na sua casa, lê o livro de Ruth na sua casa, e aí a gente se encontra no Shabat no dia seguinte, no sábado, na parte da manhã, às 9 horas. 9 horas. Então, façam esses costumes na sua casa. A leitura de Terrilim, ela é feita na parte da tarde em lembrança de quem? David Meller. Porque, segundo os Rahamim, ele morreu nessa data e muito provavelmente tenha nascido nessa data. Que é o tzadik, normalmente, ele nasce numa data e morre na mesma data, significando que ele cumpriu o seu ciclo. Isso aconteceu com Moshe Rabbeinu, nós sabemos, está escrito lá no Pirkei Avot, nas Mishnayot, tá bom? Alguma pergunta até agora, pessoal? Tá tudo tranquilo? Como é que tá aí? Tudo bem? Joia, tranquilo. Então vamos lá. Comer laticínios em Shavuot. Ensina os Rahamim que em muitas comunidades se tem o costume de comer laticínios na festa de Shavuot. Tem muitas explicações, isso aqui é uma tradição, não uma obrigação, mas vale a pena a gente colocar isso em prática. Em algumas comunidades se fazem também bolos e coloca neles mel também, tá? Alguns fritam no próprio mel. Eu não sei como é que é isso, porque já não é uma área não é da minha alçada, tá? Mas alguém tem uma cozinheira boa aí que conhece essa história, fritar bolinhos no mel, eu não sei como é que faz isso. Eu acho que vai ser uma coisa bem arriscada, né? Mas não é minha praia. Então, se alguém quiser aventurar e testar, Baruch Hashem, pode ser feito e traz para a gente provar, desde que esteja bom. Prova antes de você trazer, tá bom? O costume de alguns é comer alimentos que são feitos de alimentos lácteos, né? Que tem leite, que tem feito com manteiga, também derivados também funciona, tá? E depois a pessoa comer carne. Por quê? Se a pessoa comer carne primeiro, ela não vai poder comer derivado de leite depois. Então, o costume melhor se vai comer derivado de leite, tá? A gente não vai ter carne aqui à noite no Kiddush. Justamente para a pessoa não perder a chance de comer tudo de bom que pode ter nessa festa Bezat Hashem. Então, se a pessoa vai fazer em casa o seu Kiddush do dia, se ela quer comer laticínios, ela come um pouco os laticínios antes de fazer a refeição principal. E aí dá um espaço de meia hora, lava a boca um pouquinho, e aí depois você pode comer a carne. Um espaço de meia hora é suficiente, tá bom? Está escrito o seguinte em Devarim 16:14, porque e tu te alegrarás na tua festa. Essa obrigação, ela é cumprida, segundo os nossos sábios, quando se come carne e se come vinho, que tem a propriedade de alegrar o coração. Por isso a pessoa tem que ter o cuidado, antes de mais nada nesse dia, quando a gente comemora a outorga da Torá, de separar totalmente essas refeições de leite e carne. A gente tem que ter o cuidado com isso, tá? E é importante que a pessoa também faça o Birkat Hamazon depois de comer esses laticínios, por dar graças nessa refeição, para não ficar refeição misturada de leite e carne e fazer uma brachá só para os dois. Vai dar a impressão que foi comido junto, e isso aí não pode. Então a pessoa come primeiro laticínios, faz a brachá Birkat Hamazon, depois ela come a carne e faz o Birkat Hamazon sobre a carne, tá? Senão dá a impressão de que foi comido junto. E isso aí, como eu falei, tá errado, tá? O Ramá, no Orach Achaim, escreve que em Shavuot é uma extensão de Pesach e a sua conclusão. Portanto, assim como se costuma comer em Pesach 2 pratos diferentes, comemorando as oferendas pascuais, a oferenda pascal de Hagigah, também em Shavuot se costuma comer 2 tipos de alimentos diferentes. Um prato de laticínios e outro prato de carne, tá? Comemorando e lembrando nessa época festiva dos 2 pães que eram apresentados em Shavuot em sua oferenda. Outro comentário também sobre isso, o Sefer Matamim observa que ao comer laticínios em Shavuot, recordamos o mérito de Moisés e comemoramos a sua retirada das águas do Nilo no dia 6 de Sivan,
por ter sido amamentado exclusivamente com o leite de uma mulher judia. Nós sabemos isso na história, que Moshe Rabbeinu mamou e rejeitou qualquer outra mulher que não fosse uma mulher judia, e, consequentemente, foi a sua mãe que o alimentou, graças à sabedoria da sua irmã, Miriam, que conseguiu trazer a mãe dele para amamentá-lo. Olha o grande mérito do tzadik. Geulat Israel explica que, até a entrega da Torá, os israelitas podiam comer carne de animais que não tivessem sido abatidos ritualmente, e até mesmo de animais que não fossem kasher. Depois do recebimento da Torá, quando ficaram sabendo das leis de abate ritual e de alimentos proibidos, eles se deram conta de que os utensílios utilizados previamente não podiam mais ser usados porque não eram kasher, ou seja, foram utilizados para abatimento de animais que não eram próprios para consumo, não pode usar agora para animais que são próprios para consumo. E por isso comeram alimentos lácteos até conseguirem providenciar a cacherização desses instrumentos, desses utensílios, e assim a gente come laticínios primeiro em Shavuot para lembrar esse tipo de ação, tá? Só para vocês conhecerem, falar só esses dois pontos, senão a gente vai demorar muito aqui. A razão aqui para a gente decorar com folhas e ramos em Shavuot a sinagoga e as nossas casas. O Yabetz escreve que o costume é decorar as sinagogas e os lares com flores aromáticas verdejantes, como recordação da entrega da Torá, numa montanha milagrosa que era cheia de vegetação, em meio à aridez do deserto. Deixa eu dar um pequeno parênteses para vocês sobre isso daqui. Não sei se foi na minha última ou na minha penúltima viagem que eu fui para Israel, não que vá se encerrar aqui, espero que não, mas eu passei num lugar no deserto que o Rabino falou que era até mesmo, o Rabino Ariel, falou que era até o cumprimento de uma profecia, porque parte do deserto, em uma das montanhas, tinha vegetação, o restante do deserto não tinha nada, semelhante ao que era parecido aqui no Sinai, uma coisa lindíssima, e que isso aqui realmente era parte do cumprimento de uma profecia, que estavam se aproximando os dias da era messiânica. Eu fiquei feliz, mas agora não pude ir lá mais para conferir de novo. Então, apesar de achando, tomara que tenha florescido um pouco mais. Moisés nasceu no dia 7 de Adar, segundo o Milim Hadetim, e sua mãe o escondeu durante 3 meses até colocá-lo no rio Nilo. A gente sabe dessa história porque as crianças judias estavam sendo jogadas no Nilo, mortas, porque o faraó estava com medo do Salvador dos Bnei Israel. E ele foi colocado numa cerca, em meio de juncos. E é por esse motivo que por ele ter sido adornado com juncos e outras folhagens, as casas e as sinagogas, na época de Shavuot, a gente faz essa decoração comemorando e lembrando de Moshe Rabbeinu, tá? Vamos lá, outros aspectos especiais, para quem quiser, tá bom, pessoal? Se tem o costume de assar algumas halot doces, mais doces, tá? Lembrando que nada contra, mas não vou brigar com ninguém. Não vou falar sobre isso não, senão vai dar polêmica, deixa para lá. Assar as halots um pouquinho mais doce, tá? E 2 iguais como montanhas, para lembrar da montanha do Sinai. Porque nesse dia, as crianças gostam muito de comer coisa doce, né? Dá um pãozinho doce para a criança para ver como é que funciona. Ela fica feliz da vida. Então, nesse dia, Shavuot, é o dia marcado para se começar o estudo das crianças. Ensinar as crianças pequenas em Shavuot é uma mitzvah gigantesca, é um preceito gigantesco, e por isso se faz algumas halotes com doce, para lembrar do Sinai, e que nesse dia foi otorgada a Torá, e agora ela está aprendendo a Torá nessa data em especial, tá? Tem outros costumes em outras regiões, tá? Mas eu quero recomendar esse para vocês, que se vocês puderem, é uma coisa muito interessante a fazer nas casas, tá? Deixa eu dar uma olhada na hora aqui. Ok. Dá tempo para a gente falar só mais uma coisinha aqui. Tikkun da noite de Shavuot, Tikkun Leil Shavuot, como eu falei para vocês, é um Tikkun que compreende vários trechos da Torá de todas as parashiot, desde o livro de Bereshit até o livro de Devarim. Então, existem alguns trechos das parashiot que nós lemos justamente durante toda a noite. Algumas pessoas costumam acrescentar, os comentaristas com o Midrash costumam colocar trechos de Talmud e trechos do Pirkei Avot, tá? Se o Bezat Hashem tivermos tempo suficiente para tudo isso, o máximo que nós pudermos fazer nessa noite, nós iremos fazer. Tikkun Leil Shavuot. Vamos falar aqui que isso é de uma profundidade mística gigantesca.
Os grandes sábios da Kabbalah, eles instituíram essa sequência de textos da Torá para esse estudo durante toda a noite de Shavuot. Ele inclui partes da Torá escrita e da Torá oral, passagens do Zohar e um pequeno sumário dos 613 preceitos, 613 mitzvot. Em que base está esse tikkun? Segundo os nossos sábios, está na base no Zohar que exalta aqueles que passam a noite de Shavuot acordados, aguardando o momento em que a Torá foi outorgada. Então, a partir desse momento, a pessoa faz o seu tikkunim por meio dessa leitura. Segundo o Zohar, é algo extremamente poderoso. O que estava acontecendo naquela ocasião? A congregação de Israel e a Torá se uniram para sempre. E ali foi um casamento, tá? Foi uma união muito sagrada, muito espiritual, muito grande de Deus com o povo de Israel. Então, nessa noite, é importante que a pessoa passe a noite inteira acordada, ocupando-se com esses estudos e se preparando para encontrar com a noiva. Ou seja, quando é que isso acontece? Isso acontece na manhã do primeiro dia de Shavuot. Então, passa a noite inteira estudando, a noite inteira falando sobre o Tikkun, falando sobre esses trechos da Torá, está bem preparado para quando você chega diante do noivo, a noiva diante da noiva, ela possa receber aquele presente maravilhoso que é a Torá. E para as mulheres, receber o presente maravilhoso que somos nós, os maridos, vamos falar assim? Estou provocando, daqui a pouco começa, né? Uma outra explicação que também é interessante, isso aqui vem lembrar um costume que o marido também fica a noite inteira se preocupando com todas as necessidades que a noiva vai ter, né? No dia seguinte. Então, não é algo fácil, principalmente as contas para pagar. Vamos lá. Outra explicação para esse costume é que ele foi estabelecido como retificação pela falha dos nossos antepassados. O que aconteceu? Eles dormiram nessa noite de Shavuot. Então, portanto, agora, para conseguir corrigir essa falha que foi cometida lá atrás, é importante que cada pessoa passe a noite inteira acordada estudando. Enquanto que alguns fizeram até um pecado, começaram a fazer o bezerro de ouro. Tanto é que eles disseram as palavras de Aaron, que é muito profundo esse trecho, a gente já estudou aqui à tarde, 2 anos seguidos a essa abordagem, incrementando cada vez mais. Aaron falou assim: amanhã cedo vai ter festa para o Eterno, tá? Assim é o trecho da Torá correto. Então, como algumas pessoas se ocuparam com a ajuda do Zer Evirav, com essa preparação do bezerro de ouro, tudo para eles cometerem aquele ato de idolatria, agora, para consertar isso, a pessoa passa a noite estudando os preceitos, as leis da Torá, as Mishnayot, todos os exemplos do Talmud relacionado a esses pontos do Tikkun, tá? Por que é importante eu explicar uma coisa para vocês aqui agora? Quando fazemos uma coisa errada, quando nós pecamos em uma área, a gente tem que estudar sobre essa área para fazer tchuvá, tá? Então, se a pessoa fez um pecado em relação à desonestidade, ele tem que estudar as leis monetárias, que aí ele faz a retificação do pecado de desonestidade, faz tchuvá e retifica esse pecado. Só para vocês entenderem o porquê desse conceito implantado dessa maneira. Isso não deve ser visto como uma condenação aos judeus, obviamente, daquela geração, sim, obviamente, porque eram pessoas muito elevadas, muito grandes, elas foram chamadas geração do conhecimento, uma geração que teve uma revelação que nenhuma outra geração teve, e que tudo que as gerações posteriores receberam, descendeu deles que receberam lá atrás. Vamos lá. No entanto, haviam pessoas fisicamente fracas que temiam não ter força suficiente para ouvir a mensagem de Hashem, a Torá de Hashem, sem antes descansarem um pouco. Sendo essas pessoas íntegras, elas não estavam preocupadas com as impressões que poderiam deixar sobre os outros. Assim, ao perceberem que uma noite de sono lhes infundiria a força necessária para receberem a Torá, o que elas fizeram? Elas dormiram. Aqui os Rahamim não estão trazendo um julgamento para essas pessoas, nem trazendo um ponto negativo. Mas deixando claro que elas tinham uma força a menos. E elas pensaram, olha, talvez se a gente dormir, amanhã a gente recebe a Torá com mais força, com mais vigor, com mais dedicação. Só que acabou que aconteceu o problema que nós já conhecemos. E é por isso que hoje em dia, nem todos ficam acordados durante a noite inteira.
só deve permanecer acordado a noite inteira quem estiver seguro de ficar totalmente desperto durante as orações da manhã e a leitura da Torá, tá bom? Pessoal, convoco todos os homens, vamos lá estar presentes, seja na noite lendo Torá, seja no Shacharit, vamos estar presentes, vai ser importante. Precisamos fazer a leitura do Decálogo, então eu preciso que os homens estejam presentes com toda a força, Bezat Hashem. Mas, assim falam os nossos sábios, que quem passa a noite acordado, dirigindo exclusivamente a Deus a sua fala, os seus atos e os seus pensamentos, bem-aventurada é a sua porção. A pessoa que se dedica durante a noite inteira merece um elogio, segundo os nossos sábios. Quem se purifica completamente merece a revelação da presença divina. O Rabi Eshayahu Arovitz, conhecido como o Shelah, escreve que para o grupo sagrado do Rabi Yosef Karo e seus discípulos, a presença divina se revelou nessa noite em que eles passaram acordados na noite de Shavuot. Passaram a noite inteira, o Rabi Yosef Karo, juntamente com seus discípulos, passaram a noite inteira estudando Torá, a presença divina se revelou para eles. E foi dito, olha o que foi dito para eles, bem-aventurados são vocês, e bem-aventurado é a vossa porção. Daqui que vem o conhecimento desse elogio para as pessoas que passam a noite acordada em Shavuot.